Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar capítulo novo hoje, capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. E tem muita coisa boa para ver. Hoje nós vamos ver a parábola do bom samaritano, mas tem também um mandamento maior, necessidade da caridade. Aliás, dá uma espiadinha aqui comigo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e depois instruções dos espíritos. Comecemos o de que precisa o espírito para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Vamos lá então. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante deles todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus. E a gente fica até meio... esquece esse significado de direita e esquerda. Jesus tinha que expor de algum jeito, né? Separando os bons dos não bons, digamos assim, dos que têm mais falhas. Então foi isso que ele disse. Mas continua, este trecho está em Mateus, né? E continuei com outro trecho. Vamos lá. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faz isso e viverás. Mas um homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isso está em Lucas. Então, claro, os doutores da lei, que eram os chefes da religião judaica, sempre estavam querendo pegar Jesus, né,
na curva, alguma coisa para o incriminar. Tentaram até que conseguiram, e que for o poder religioso que crucificou Jesus, né? Botou meio que o poder romano prensado aí e conseguiu essa façanha de condenar um homem por ser bom, né? Enfim, era a religião da época. Qualquer semelhança com as religiões de hoje em dia não é mera coincidência que a gente vê tanta gente religiosa odiando com força e fazendo tudo ao contrário daquilo que Jesus pediu para fazer. E se dizem cristãos. Ai, né? Mas vamos continuar aqui agora a explicação de Kardec dos espíritos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventura dos os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta. Porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não, inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim, passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro. Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho e do egoísmo, que está inclusive no Livro dos Espíritos, que são os males, pais de todos os males, o principal de todos os males, orgulho e egoísmo. E ao contrário, a caridade e a humildade é o código, né? E que Jesus sempre foi muito claro. Não importa se você tem fé, se não tem, ele vem falar do bom samaritano, porque samaritanos eram odiados pelos judeus. A gente já discutiu isso lá no começo do Evangelho, caso você não tenha visto, veja a introdução, onde tem a descrição dessas pessoas que Jesus está sempre falando, né? Então, tanto que passou ali um chefe, um doutor da lei, e não deu bola, né, para a pessoa que estava caída, e no entanto o samaritano, que era odiado pelos judeus, fez aí a boa ação, e Jesus fez até um doutor da lei responder que quem estava certo era o samaritano. Ai, Jesus era danado. Por isso que os doutores da lei e os chefes da religião judaica daquela época ficaram muito possessos com ele e tentaram, até conseguiram crucificá-lo e matá-lo, né? Então isso, bonito, né? Uma explicação muito, muito bonita que vem pra gente. No próximo episódio, nós teremos um outro texto
o mandamento maior ainda sobre esse tema. Eu te espero como sempre. Gratidão pela sua presença. Até o próximo programa. Tchau.